Fala galera, eu sou o Will Detilli e hoje aqui eu vou responder perguntas que vocês deixaram no meu Instagram sobre inúmeros temas de educação financeira. A primeira pergunta é do Alan Santos, ele disse: Fala Will, eu tenho 17 anos e acompanho seus vídeos tanto de musculação quanto de educação financeira. Eu gostaria de saber se tem uma idade certa para começar a investir. Já penso em fazer isso, mas acho que sou muito novo e tenho medo de ter prejuízo. Queria saber sua opinião. Abraço. Bom, Alan, aí o negócio é o seguinte, eu acho... Quanto mais jovem você é, supostamente mais tempo você tem para se recuperar. Então, existe até uma coisa que é muito conhecida no mercado financeiro, que quanto mais jovem você é, mais agressivo você pode se dar o luxo de ser. Ou seja, mais risco você pode correr. Claro que essa não é a única informação para você correr ou não risco, depende do seu perfil de investidor. Mas respondendo a sua pergunta, se você é muito novo para investir, claro que não. Eu comecei a investir antes de começar a treinar, né? Eu comecei a treinar musculação com 15 anos e comecei a investir lá desde os 12, tá? Então não tem idade para você começar a investir. Simplesmente se você consegue poupar uma quantia de dinheiro, você já deve sim continuar a investir. No que vai depender do seu perfil de risco, então tem que estudar. Aqui no meu canal já tem vídeo falando sobre isso, tá? Dá uma pesquisada aí na playlist de educação financeira. Próxima pergunta, Bruno. Will, para jovens que ganham pouco, você recomenda investir mesmo que seja apenas R$100 ao mês? Ou recomenda que se use dinheiro para obter mais conhecimento e obter salários mais altos, mesmo que demore mais tempo? Um forte abraço. Isso aqui é uma pergunta interessante, né? Porque... Você pode investir, veja que o sentido da palavra investir, né, não é necessariamente investir na poupança, investir em ações, você pode investir em você mesmo, ou seja, na sua carreira. Tá? Agora, quando a gente fala ter o hábito de investir, significa que quando entra um dinheiro para mim, eu não gasto tudo. Eu separo uma quantia para colocar no mercado financeiro e multiplicar esse capital ao longo do tempo. Tá? Então esse é o sentido. Então no caso, se você é jovem, se você gosta da sua carreira, se você acha que tem potência nessa carreira, isso te energiza, você sim deve investir em você. Mas você pode também separar uma quantia, mesmo que pequena, mesmo que seja R$10, gente, tá? Não se preocupe tanto com números agora. O importante é criar o hábito de também investir no mercado financeiro. Seguro Records, ele disse: Will, bom dia, como diagnosticar um desequilíbrio financeiro? Tá? Eu não sei exatamente o que ele está chamando de desequilíbrio financeiro, mas acredito que ele está falando como que eu sei que as minhas contas estão desequilibradas ou estão erradas, né? Bom, uma coisa muito fácil é quando você está criando dívida, ou seja, está gastando mais do que você ganha. Tá? Esse é o primeiro passo para você saber que está tudo errado. Tá? Se você está tendo muita dificuldade de pagar as contas no fim do mês, ou está até devendo, está criando dívida, é sinal que você está vivendo um estilo de vida acima do que você pode. Ainda que você fale, nossa, mas o meu estilo de vida não é luxuoso, né? Ainda assim, tem coisa que você pode cortar gastos, sempre tem um jeito, tá? Então tem que verificar isso aí. Under Molais. Se você tivesse 20 mil por mês para investir e não tivesse a necessidade nenhuma de recuperar esse dinheiro e fosse fazer isso durante 4 anos, qual proporção tu iria investir em baixo, médio e alto risco e quais investimentos especificamente? Essa é uma pergunta muito individual, né? Então, R$20 mil por mês para investir. Under tá podendo aí, hein? Mas a quantia alta. Então é o seguinte, depende do seu perfil de risco. Tá? No meu caso, tá, eu não coloco todo o meu patrimônio em alto risco, mas eu, dependendo da fase que eu acho que estamos vivendo, então, exemplo, atualmente eu tenho uma leitura muito clara que a Bolsa Brasileira está em bull market. Isso significa que nós estamos em tendência primária de alta, ou seja, é muito mais fácil que o preço das ações vão para cima, isso eu estou falando de longo prazo, não estou falando de amanhã ou depois, do que para baixo. Tá? Agora, esse cenário pode mudar, é claro, a gente não tem certeza nunca. Então, considerando esse cenário, eu colocaria sim uma boa parte em investimentos de risco, tá? Como ações. Agora, o que você não pode fazer é investir de um jeito que vai contra o seu perfil de risco. Então, tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que é milionário, multimilionário, e a pessoa é conservadora, tá? Às vezes ela tem uma empresa que deu muito certo, tem vários negócios que deram certo, mas na hora de investir no mercado financeiro a pessoa fala, se cair 5% eu fico maluco. Então essa pessoa não pode ter uma quantia muito alta em ações, tá? Então independe
se você tem 20 mil para investir, 100 mil para investir, 1 milhão para investir. Tem que entender o seu perfil de risco. Tá? Agora, eu separaria, tá, em classes de ativos como bolsa de valores, fundos imobiliários, que eu gosto bastante. Lembrando que fundos imobiliários, apesar de ser renda variável, eu acho que tem um risco muito mais baixo do que ações. Tá? Eles são menos voláteis do que ações. Eu gosto de criptomoedas também, como tem o caso do Bitcoin aí, tá? Mas aí teria que ser uma quantia bem menor, porque ainda é muito incerto esse mercado. Tá? Tem a renda fixa, tá? Você pode investir no tesouro direto. Então veja, existem várias classes de ativos. E tem até um pouco de câmbio que você pode investir. Depois eu faço vídeo mais para frente sobre isso. Tá? E entra aí também investimento em ouro, tá? Que é muito importante a gente ter uma quantia em carteira para proteção contra catástrofes. Vamos aqui para mais uma pergunta. Anthony De Castro, você investe em FIs? Eu acabei de falar que eu gosto, sim. Eu tenho uma parte do meu patrimônio em fundos imobiliários. Alberto Rios, baseado em sua experiência, quais foram os investimentos que mais lhe trouxe lucros? Veja bem, isso aqui é uma pergunta um pouco complicada, porque não é porque a experiência de um investidor deu certo com uma categoria de investimento, que significa que essa categoria de investimento é a mais rentável de todas, porque depende do timing que você entrou, da época que você entrou. Então, atualmente, tá, eu tenho uma carteira em diversas classes de ativos. Atualmente, a classe de ativo que está gerando mais rentabilidade para mim são as ações. Por quê? Porque eu entrei num momento muito bom. A Bolsa de Valores entrou em bull market, que é o mercado de alta e de longo prazo, em janeiro de 2016, e eu fiz um aporte significativo em março de 2016, ou seja, eu entrei praticamente no início do bull market. Então já tem aí praticamente 3 anos, né, de tendência de alta, então as ações se valorizaram muito. Então, atualmente, quem está ganhando na minha carteira são as ações. Tá? Isso não significa que nos próximos 3 anos vão ser elas que vão estar ganhando. Tá? Depende muito do timing. Alicim Melo, como começar a investir? O que o mercado promete para esse ano? Bom, como começar a investir é muito simples, gente. Essa é uma pergunta talvez a que mais aparece. Tá? As pessoas têm muita dificuldade, isso é muito simples. Você abre conta numa corretora de valores. Se você jogar no Google, corretora de valores, vai aparecer uma lista. Tá? Você tem as mais famosas aí. Você só tem que checar se essa corretora de valores está listada na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Se ela está checada na CVM, ok. É claro, você pode comparar taxas. Algumas têm taxas de corretagem mais altas, outras até estão tirando esse tipo de taxa. Então vale a pena você entrar no site de algumas corretoras, fazer algumas ligações e comparar as condições que cada um tem. Tá? Funciona como abrir conta num banco normal. O que o mercado promete para esse ano? Olha, nós estamos vendo uma época muito interessante, tá? Muito curiosa, na verdade, que é o Brasil ele está saindo da crise e o resto do mundo está praticamente entrando na próxima crise. Então a gente está um pouco atrasado aí, né? Vários países aí mais desenvolvidos já viveram anos e anos de bonança financeira, de bonança econômica. E o Brasil ele viveu anos terríveis. A última década do Brasil foi muito ruim do ponto de vista econômico e agora é que as coisas estão começando a se endireitar. Tá? Então, para mim, se a gente falar de ações, por exemplo, ou até se você estender isso para toda a parte econômica, emprego, enfim, o crescimento do Brasil, para mim é um ano bom 2019. Agora, tudo tem risco, nada é certeza. Qual que é a grande ameaça? Grande parte do mercado financeiro já está esperando que vai estourar alguma coisa lá nos Estados Unidos e a gente sabe que por ser um país de um peso absurdo em toda a economia mundial, quando eles caem lá, eles costumam arrastar todo mundo. Tá? Então, talvez nos próximos 2 anos, a gente pode esperar que a chance de ter uma crise lá nos Estados Unidos é muito alta. Isso pode afetar, né, a nossa recuperação aqui. Mas, enfim, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Tirando esse fator, eu acho que vai ser um ano muito bom para o Brasil. Alexandre, como começar a investir do zero? Já expliquei sobre corretora de valores. Preciso fazer algum curso para saber mais e acelerar o processo? Olha, é claro que se você fizer um curso bom, tá? Porque tem cursos que não são bons, se você fizer um curso bom, você vai ter informações mais aprofundadas, passo a passo, etapa por etapa, você aprende mais rápido, né? É um atalho. Se você não fizer um curso, existem sim muita informação disponível, tá? No meu canal mesmo já tem acho que uns 30 vídeos só desse tema de educação financeira. Se você assistir esses vídeos,
provavelmente você vai aprender muita coisa e tem outras pessoas também que estão disponibilizando conteúdo aí. Rodrigo Franca, eu vou resumir a pergunta dele que é muito grande, ele está pedindo para fazer uma simulação, né, de você ter investimentos em ações, fazer aportes mensais e calcular quanto você recebe de provento, que são dividendos, juro sobre capital próprio, ou seja, quando você é dono de uma ação, você recebe uma remuneração, né? Isso não é mensal, isso depende quando a empresa vai distribuir dividendos. E ele fala para a gente ter uma noção quanto a gente vai ganhar. Tá? Isso aqui é muito complicado de fazer, porque depende da empresa. Tem empresas que focam em crescimento, ou seja, o lucro que elas recebem, elas reinvestem na empresa e não distribuem para os sócios, né? E no caso são os acionistas. Tem empresas que são focadas mais em dividendos, ou seja, quase todo o lucro que ela recebe, ela distribui aquilo para o sócio. Então essas empresas tendem a pagar mais dividendos. Tá? Então dependendo da ação que você tem, você recebe mais ou menos, né, esse tipo de provento. Agora, eu acho que quando o iniciante ele fica fazendo conta, quanto que eu vou ganhar e tal, acho que o foco não é esse. Tá? O foco é você criar o hábito de investir e você também focar na sua carreira profissional para você ganhar mais dinheiro e você poder investir mais. E com o tempo, essa bola de neve, esse hábito de estar sempre investindo, sempre fazendo aportes, né, em investimentos que você conhece, isso no longo prazo gera a tão sonhada independência financeira. E se você fizer isso direito, muita gente pode ficar assim, rico, né, pode ficar numa condição muito boa. Matheus Lobo, como funciona o processo de uma corretora? Só pode ser utilizada a conta corrente? Então, isso aqui é outra pergunta comum, né? Tem gente que já sabe que você precisa abrir conta numa corretora de valores, você tem uma gama ali de opções para você investir, inclusive a bolsa de valores, e a pessoa fica achando que é muito complicado. Gente, na verdade, abrir uma conta na corretora é muito simples. Você vai no site e faz um cadastro e às vezes vai precisar mandar algum documento, né? Você pode tirar uma foto do documento, manda por e-mail. Tá? Hoje em dia está muito fácil, realmente não tem muita burocracia. Tá? E se você ainda tiver dúvidas, também basta fazer um telefonema que vão te explicar tudo direitinho. Mateves, não sei aqui qual que é o nome dele. Will, já pensou em criar um curso de educação financeira? Sim. Tá? Aliás, eu pretendo trazer também alguns cursos para vocês de pessoas que eu confio dentro do mercado financeiro. Eu estou muito tempo nisso, eu tenho bastante contato e tem pessoas de muita capacidade que já têm cursos que tem muita qualidade. Então eu vou trazer acesso para vocês a esse tipo de curso. E futuramente eu pretendo também montar um curso meu. Marcos Micheletti, como investir na bolsa de forma segura? Olha, a forma de você fazer gestão de risco, existem várias formas, tá? Se você realmente for dentro do mercado e começar a olhar tudo que existe, tem uma série de ferramentas para fazer a proteção da sua carteira de ações, tá? Exemplo, opções, tá? Tanto opções de compra quanto opções de venda, elas podem ser usadas também para proteção da carteira. Tá? Mas isso já é uma coisa mais sofisticada. Quando a gente fala mais no nível iniciante, eu acho que a principal forma de se proteger de risco, inclusive o risco de você ficar desconfortável, é conhecer o seu perfil de investidor de novo, se você é um cara agressivo, se você é um cara conservador, ou seja, quanto do seu patrimônio deve estar em investimentos que podem lhe trazer prejuízo. Tá? Então, o tamanho da exposição, quanto que você vai alocar naquele tipo de investimento que se cair, por exemplo, 10% num dia, ou numa crise se cair 20%, 30% num mês, será que você vai entrar em pânico e vai vender na pior hora? É isso que você precisa pensar. Então, o tamanho da posição, o quanto você está exposto àquela classe de ativo específica, deve ser sua maior preocupação quando começar a investir. E, claro, a gente sempre aconselha que você comece pequeno, ou seja, pequena parte do patrimônio, até você ganhar mais informação e se acostumar mais com esse tipo de mercado.